Eu sou Roberta Brito e está começando mais um Pode Fluir. Hoje o tema vai ser mães atípicas. Estamos aqui com duas mães. A Márcia é uma mãe atípica, a Ingrid ela é psicóloga, vai nos orientar aqui de alguma forma, na medida daquilo que ela conseguir. E essa conversa aqui é uma conversa para educar a sociedade, né? Nós vamos falar sobre os desafios da maternidade atípica e como lidar não só com a criança, mas principalmente com as famílias, né? Que é algo muito esquecido. Eu sou uma mãe atípica, tenho duas filhas, a Catarina, ela tem um laudo de TOD. Para quem não sabe, TOD é transtorno desafiador opositor. Então, ela é desobediente não só porque ela quer, às vezes é porque ela realmente não consegue obedecer. Isso é difícil. Difícil para mim, que sou mãe, entender, difícil para a sociedade entender ela, a escola, tudo mais. E nós vamos falar um pouco disso. Márcia, se apresente para nós, fala sobre a sua criança maravilhosa. Tá bom. Meu nome é Márcia, eu tenho um filho de 6 anos, fez 3 dias, o Arthur Daniel. Ele não foi uma criança esperada, mas ela foi uma criança muito amada. Porque foi no momento que eu tinha pedido para Deus um filho e eu já tinha esquecido que eu queria ser mãe. E no momento que eu pedi, eu já estava 30 e poucos anos, eu achei que eu não poderia ter filho. E um dia, eu lembro como se fosse hoje, minhas 2 gatinhas deram cria em outubro. E nesse mesmo dia que elas deram cria, eu falei, gente, minhas gatas têm filho e eu não tenho. E eu acho que Deus ouviu. Não tem essa. E o Arthur, ele foi concebido num jejum de Daniel, que foi algo muito mágico. Já fazia 10 anos que estava com o Thiago. E nada de filho. Eu fui para o Paraná, eu era agnóstica, fui para o Paraná sem religião. Cheguei lá, eu encontrei uma religião. Eu comecei a frequentar a quadrangular de lá. E assim, eu morria de medo de sair de lá, porque eu idolatrava aquela igreja. Não pelo jeito que as pessoas me acolheram lá. Entendeu? E assim, eu tive uma apresentação de Deus de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava. E o Arthur, o que eu posso dizer? Ele é autista. Eu descobri praticamente sozinho. O Arthur, ele fez uma carreira de alguns carrinhos no chão. Eu lembro como se fosse hoje. Ele fez uma carreira de vários carrinhos. Eu falei, nossa, que legal. Eu peguei uma moto e dei na mão dele. Eu falei, filho, põe junto. Ele pegou a moto e pá, jogou. Foi a primeira. Eu falei, nossa, aí tá estranho. Aí minha amiga do Paraná, a gente trabalhou juntas numa empresa de suplementos. E ela teve um filho no mesmo período que o meu, e a gente voltou a se falar. No que a gente voltou a se falar, ela começou a comentar, ai, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, eu acho que ele é autista. E eu falei, nossa, mas meu filho faz quase igual, as mesmas coisas que ele fazia. Eu falei, será que meu filho é também? Mas não falei nada pra ela. Aí eu falei assim, eu vou marcar um psicólogo. Marquei, gente, psicólogo. Eu já imaginava. Aí eu comecei a comentar com ela, sabe? Porque a mãe sabe, né? Mãe sabe. Aí ela pegou e falou assim, vamos fazer juntas? Vamos. Aí ela foi também. Eu falei assim, ela estava desconfiada, mas estava com medo de ir atrás do diagnóstico. E eu estava atrás do diagnóstico com medo de que fosse mesmo. Em outubro, eu consegui, né, uma consulta em menos de 15 minutos. A neuro olhou para o Arthur e falou assim, mãezinha, senta aqui. Seu filho é autista. E com hiperatividade. A gente vai trabalhar ele agora. E pode pôr ele na escola sim. Porque nosso maior medo de colocar na escola é que ele fosse humilhado, discriminado, apanhasse. Nossa, foi uma barra. Mas eu coloquei na escola, acho que foi a melhor escolha que eu fiz.
Porque hoje você vê o Arthur, o quanto ele evoluiu para hoje. O Arthur não falava, ele entrou na escola sem falar. Sabia as cores, os números, porque tudo eu já investia nele, né? Foi para a escola já sabendo algumas coisinhas já. Mas ele não falava assim, ele apontava muito na época. Isso. Ingrid? Meu nome é Ingrid, sou psicóloga, tenho 2 filhos, né? O Jean de 5 anos e agora uma bebê de 5 meses, a Lana. E trabalhei por um tempo com a criança, né? A gente estava até falando da Gi, que a Gi estava aqui, né? Fiz pós com a Gi. E aí eu trabalhei a questão da psicologia infantil um tempo, né? Então um tempo eu atendi criança. Hoje não é mais meu foco, atendo só adultos, né? Com transtornos de personalidade, que é a minha segunda pós que eu fiz também, com foco nos transtornos. Mas acredito que eu devo contribuir alguma coisa aqui hoje também com sempre, vocês. Né? Márcia, você voltou para Itu, o Arthur tinha quantos anos? Na verdade, o Arthur tinha meses, né? Ele não tinha nenhum ano. Não, o Arthur o Arthur nasceu, a gente veio para Itu com 5 dias de nascido do Arthur. Que loucura. O menino mal tinha nascido. Viemos, fiquei os 4 meses de licença da empresa que eu trabalhava e voltei. Aí eu voltei só eu e o Arthur. Eu fiquei 1 mês trabalhando, só que a empresa ela já estava em processo de fechamento. Né? Eu fui uma das últimas funcionárias a ser mandada embora, porque a empresa estava fechando mesmo, por causa da crise, né? Sim. Época mudança de presidente. Então, aí depois voltei, o Arthur, assim, fui mandada embora só fazer toda a rescisão da empresa, porque era 3 anos que eu trabalhava, e todo aquele recesso, para assinar tudo não compensava eu vir e voltar. Então eu esperei acho que uns 5, 6 dias. Então vocês vieram para que ele tinha uns 6 meses e meio. Praticamente. Até hoje. Você colocou ele na escola com qual idade? Ele estava para fazer 3 anos, né? Com 3 anos que agora ele está com 6. Ele já tá. Ele entrou na primeira fase já? Ele entrou, não, maternal. Maternal? No maternal 2. Maternal 2. Como que foi esse primeiro contato dele com a escola? Para ele, primeiro. Olha, o Arthur, ele foi bem assim, ele não conseguia ficar o dia inteiro. Era meio período só e como ele mamava, foi uma das dificuldades que eu tive, que ele só tomava leite. O Arthur, ele era bem seletivo, né? Então, ele só tomava leite. Eu até peguei muita amizade com a mãe do Davi, que é um amiguinho deles, porque na reunião eu já falei, mas e o leite do meu filho? Porque a minha primeira preocupação, mas e o leite do meu filho? Não pode trazer, só que a gente vai descobrindo, né? Que a gente pode pegar uma carta com um pediatra, mas isso a gente vai descobrindo ou com experiência de outras mães, porque a escola vai dizer, não, mãezinha, você pode pegar uma carta. Não fui orientada. Aí sabe o que eu fiz? Para não ter confusão, eu fui lá na pediatra, pedi uma carta que eu ia pegar ele todo dia, 11 horas da manhã, na escola. Então, todo dia, 11 horas eu pegava o Arthur, chegava em casa, ele almoçava e assim, eu me sentia assim, sabe aquela mãe já era uma tortura deixar ele 4 horas, imagine 8 horas na escola. Sim. 7 horas na escola. Então, eu preferia, no entanto que agora, o integral, eu preferi ficar com o Arthur. Apesar de eu não trabalhar fora, mas assim, tem muitas mães que preferem deixar o dia inteiro. Eu já não consigo ter assim, esse manejo de ficar tanto tempo longe dele. A escola, quando o Arthur entrou, tinham mais crianças lá, laudadas? Só o Davi. Era só um amiguinho laudado e uma investigação. Como que foi para a escola? Como que a escola lidou com isso? A professora, uma das professoras, elas eram novatas, mas tinha a adjunta, ela conhecia bastante o autismo em si, foi uma das pessoas que mais ajudou, né? Mas a escola faz o básico, né? Hoje a gente consegue ver, eu não sei se é a mãe que acaba buscando mais conhecimento, que você acaba não sendo mais passado tanto a perna em algumas coisas que é de lei para o filho, né? Hoje eu já não consigo, hoje eu consigo resolver alguns problemas do Arthur por lei. Sim. No entanto, que a adjunta já foi falar, não, mas você não precisa pedir ir no Ministério Público pedir
adjunta. A gente tem aqui, vieram perguntar para mim, eu cheguei a comentar, não, eu já pedi. Pedi adjunta e pedi também para ele ser atendido na mãe, na época. Sim. Não faz mal, é uma informação importante até. Na instituição, porque era uma das... Tem, sim. né? É uma de referência aqui Sim. em Itu, né? E agora que eles chamaram o Arthur, ele vai fazer uma avaliação para você ver o tempo, né? É um lugar tão bom e a lista de espera, Sim. fazer 4 anos que o Arthur está em espera agora que ele foi chamado. E assim, e ela me deu os parabéns, ainda disse que leu, porque eles fizeram a avaliação há 4 anos atrás, o Arthur não falava, o Jorge. Aí eles fizeram uma reavaliação e falou assim, você está de parabéns, mãe, o Arthur está super evoluído para a vista dos 4 anos que ele passou. Sem acompanhamento. Sem o acompanhamento Sem da mãe. acompanhamento, jamais. Tudo bem que tem um núcleo, né? Ele faz o núcleo também, mas assim, não é só o núcleo. Eu falo que é um conjunto, é escola, família. Isso, eu falo, hoje eu estava conversando com um rapaz aí, tava numa reunião e entramos nessa questão de inclusão, né? E aí ele falou sobre uma pessoa que tem um filho com autismo e falou assim, você vê ela falando sobre autismo e você tem contato com o filho dela? Você fala, nossa, ele é super demais. Aí eu fui e citei você, eu falei, no dia que a Márcia foi na minha casa eu percebi algo muito, muito legal. Não sei se ela faz de propósito, mas o Arthur, ele tem menos dificuldade com o contato físico porque a Márcia o tempo todo lembra ele. Ele fica um pouquinho longe, ela fala, Arthur, vem aqui, dá um abraço na mamãe. E daí ele para o que ele tá fazendo, vai e abraça a Márcia. E daí volta a brincar, volta a desenhar, volta a fazer. Aí a gente conversando, de repente a Márcia, Arthur, vem aqui, dá um abraço na mamãe, aí abraça e beija. Isso faz com que a criança, mesmo com a dificuldade dela, ela vai mudando alguns comportamentos, né? Vai aprendendo a lidar com algumas coisas, né? Com algumas das suas dificuldades. Que o contato físico é um deles, Sim. né? Eu acho que a família é muito importante. Teve uma situação aí nas redes sociais que uma mãe falou sobre a escola, que a escola não estava preparada para lidar com o autismo, né? E daí na publicação eu comentei e falei, não é a escola que não está preparada para lidar. A sociedade não está preparada para lidar. E eu acho que o papel da família é muito importante, porque eu vejo eu como mãe, eu falei para ela, eu como mãe, eu vejo que eu atrapalhei a escola por muito tempo, né? Porque se eu não conheço a minha filha, não tem como eu ajudar o outro a lidar com ela, né? Hoje em dia eu consigo dar um suporte muito maior para as pessoas, assim, quando se trata da Catarina, né? A Catarina faz acompanhamento com a neuropsicóloga, então porque o transtorno dela não é tratável com medicação, é só com terapia, então ela faz esse acompanhamento. E hoje em dia eu lido melhor com isso, consigo identificar quando é uma coisa e quando é a outra, tenho uma leitura da Catarina melhor. E isso faz com que eu ajude as outras pessoas a aprenderem a ler ela também, aprenderem a lidar com ela. Os traços da Catarina, do transtorno, apareceu com ela muito nova, bebê, assim. E nunca foi comigo, sempre foi com os outros. Se ela fazia alguma coisa com você, bebê, por exemplo, tirou o seu óculos, e eu falo, não pode fazer isso, Catarina, e coloca o seu óculos, ela vai e te bate. Ela ia e batia. Então ela tinha esse negócio, assim, tipo, da oposição. Não faz, aí que ela ia e fazia. Então, e eu entendi, tipo, meu Deus, como isso? Então demorou pra eu conseguir identificar e tudo mais. E a hiperatividade dela e tal. Só que uma coisa que ela sempre teve foi a questão de ser muito solícita, assim. Então ela sempre foi muito auxiliadora. Ela tem um amigo, que é o Antônio, que eles estudam junto desde o berçário. E ela chegava em casa contando sobre a rotina do bebê Antônio. Então, quando ela já andava, foi o primeiro bebê a andar na sala. E daí o primeiro bebê a falar. E daí o Antônio ainda era bebezinho, que eles têm uma diferença, ela é de abril, o Antônio é de novembro. E daí ela falava, ai mamãe, hoje eu cuidei do bebê Antônio. Então a chupeta do Antônio caía, ela ia lá e colocava a chupeta na boca do Antônio. Balançava o Antônio no bebê conforto. Era um negócio com o Antônio, sempre foi assim. Então, e ela tem isso com crianças. Ela não consegue brincar com uma boneca.
ela tem que brincar com mais de uma boneca. Não sei se é porque ela me via cuidando de um monte de criança, né? Aí ela aprendeu a cuidar de um monte de criança de uma vez. Ela só consegue brincar se for com mãe, só consegue ser mãe se for de multidões. E ela sempre teve isso, só que ela tem a questão da oposição. E quando eu já estava desconfiada do Todd, e daí eu já estava levando ela para investigação de particular, a escola me chamou e falou sobre isso. Ela falou assim, tem 2 opções para Catarina, ou o Todd, ou não é superdotação, é altas habilidades. Ou é Todd ou é altas habilidades. Falei, altas habilidades não é menosprezando a minha filha, mas é porque ela é super estimulada, ela é curiosa, e o que ela sabe é porque ela procura saber. Outro dia ela hiperfocou em tubarão. Ela viu alguma coisa de tubarão e ela falou assim, mamãe, não sei o que, começou a fazer umas perguntas, eu respondi, depois ela perguntou alguma coisa, eu não sei, ela falou, vou pesquisar. Pegou meu celular, pesquisa por áudio, e começou a ver vídeos, e começou a ler coisas sobre tubarão. De repente ela voltou com o celular e falou assim, sabia que tubarão não sei o que, não sei o que lá? Sabia que não sei o que? Então, tipo assim, ela é hiperestimulada, ela sempre me viu lendo. Os primeiros brinquedos da Catarina foram livros. Eu preparava atividade para o meu aluno, atividade adaptada, e ela via lá coisas com desenho e tal. Ela falou assim, o que é isso aqui? Aí eu explicava, ela falou assim, eu posso fazer essa? Eu falei, pode. Aí ela me explica. Aí eu explicava. Aí ela falou, tá bom. E ela falou, tô fazendo certo? Aí eu corrigia, falava, não, assim e tal. Então ela, no pré, ela já conseguia fazer cálculo. Então, mas não é porque ela é super estimulada. Ela não consegue ficar parada, ela é hiperativa. Então, eu falei pra ela, não é menosprezando a minha filha. Inclusive, ela se esforça muito pra conseguir isso que ela tem. Mas altas habilidades eu não acredito que seja. Mas mesmo assim, nós fomos e tal. E daí veio o laudo do Todd e tudo mais. E daí, quando você vai aprendendo mais sobre o laudo, né? Você começa a se deparar com umas coisas e você fala, eu não vou conseguir lidar com isso. Então, como eu consegui explicar para as pessoas o que era o Todd? Se a Catarina estiver na beira do precipício e você gritar, não pula, ela vai pular. Se ela estiver com uma faca na mão, você fala assim, não faz nada, ela vai fazer. Então, é complicado, né? E eu fico assim, e aí? Né? E quais situações ela vai se enfiar? E até onde isso vai afetar a vida dela? Até onde essa neurodivergência vai fazer com que ela tenha necessidade dessa adrenalina e disso e tal. E pra mim, eu sempre trabalhei há anos com educação inclusiva, e eu sempre gostei muito dessa área, só que quando uma coisa é você ensinar um aluno, né, que laudado, outra coisa é você viver com um aluno, com uma criança laudada, é outra coisa, é outra realidade. Mas eu procurei me policiar sobre isso. Só que a minha maior dificuldade hoje é com as outras pessoas, né? Como as pessoas lidam com isso? Sim. Como elas podem lidar? Quem te procura mais, Ingrid? As mães te procuram mais para tratar as crianças ou para serem tratadas? Quando você lidava com as crianças, né? Quando você atendia crianças, você achava que quem precisava de mais atendimento? No meu olhar, as mães, né? Com certeza, os pais precisavam mais dessa atenção e desse olhar, mas elas iam em busca pros filhos, né? Porque é como se fosse uma pecinha que tivesse saído do lugar. Eu preciso encaixar essa pecinha. Eu preciso adequar essa criança para que ela conviva em sociedade. Não a sociedade aceite o meu filho, né? Mas eu preciso moldar ele para que ele se enquadre. Você falou muito em relação à sociedade, né? A questão está nas pessoas e não na escola. E realmente as pessoas elas não conseguem aceitar, né, um laudo de uma criança, né? É frescura. Você está inventando coisa. É porque você não está educando direito. Então as pessoas elas não têm esse olhar de empatia e não querem entender sobre esses transtornos, sobre essas deficiências. Elas querem justificar a falha da sociedade. Então não é que eu estou tratando o seu filho diferente, é você que não está sabendo educar e por isso que ele tem esse comportamento, é por isso que ela tem esse comportamento, né? Então não é diferença, não pode ser diferente. Eu tenho que tratar a Catarina e o Arthur da mesma forma que eu trato o meu filho. Então não conseguem aceitar os laudos, né?
E aí, voltando para sua pergunta, né, a necessidade é desses pais serem tratados e da sociedade em si ser mais conscientizada, né? E respeitar, eu acho que é o respeito, né? Respeitar. Existe um laudo, e principalmente a gente vê muito dos próprios pais, né? As mães deveriam acolher as mães, mas é as mães que julgam as outras. E eu né? falei sobre isso hoje. Eu falei, assim, a Catarina me confrontou essa semana. Se vocês sentirem necessidade de falar, vocês podem interromper, tá? O que aconteceu? Um amigo dela, que é autista, que a Catarina, ela gosta deles. E eles gostam dela. O Arthur, ele tinha dificuldade... O Arthur ou era o Paulo? Eu não lembro qual dos dois. Tinha dificuldade de contato, não gostava de dividir nada. E eles queriam dividir com a Catarina. Um deles queria dividir com a Catarina. Gostava de sentar no colo da Catarina. Gostava de abraçar. Então, ela tem essa coisa com eles. A empatia dela faz com que eles se aproximem dela. E daí eu tava falando hoje que... Aí ela me questionou. Ela falou assim, mãe, ele me empurrou com força na quadra e eu caí de bumbum no chão e saí arrastando. E eu fui conversar com ela. Eu falei, não, filha, não é assim, entende? Ele não tem noção da força dele e tal. E daí ela me confrontou com algo que doeu em mim. Quanto mãe. Ela falou assim, por que as outras mães falam de mim pra você? E você vem chamar minha atenção e eu não posso falar dos outros? Por que você não vai falar com as outras mães? Por que todo mundo... Eu tenho que respeitar e entender a condição do outro e ninguém me respeita, ninguém me entende? Meu Deus, aquilo foi uma facada no meu coração. E daí, falei, ela tá certa. Sim. Tá certo. E daí eu falei pra ela, falei assim, porque é assim, filha. Cada vez que uma mãe vem falar de você pra mim, dói no meu coração. Sim. Dói no meu coração as pessoas não entenderem você. E eu não quero que outra mãe sinta o que eu sinto. Sim. Sabe como você fica frustrada quando alguém fala do seu comportamento? Eu não quero que outra criança se sinta dessa forma. Então, assim, nós vamos guardar isso pra ajudar o outro. Aí ela ficou quieta, mas eu falei, eu vou falar com a mãe do João. Aí mandei um áudio. Falei, olha, aconteceu isso hoje na escola e tal. A Catarina chegou chateada porque ela gosta dele e tudo mais. Nananã. E daí ela ouviu aquilo e aquilo trouxe paz ao coração dela. E daí, por texto, eu expliquei a situação pra mãe. Falei, não precisa, nós entendemos ele. E tal, e tudo bem. E daí ela falou assim, mas eu te entendo também, Roberta. Tá tudo bem, fique tranquila. Ela tem que reclamar mesmo, ela tem que falar mesmo. Então ela tá no direito dela. Teve uma situação de uma borracha, que um aluno também autista comeu. E daí o pai foi dar outra borracha. Eu falei, imagina, não precisa, a gente sabe. Ela falou assim, precisa sim, a borracha era minha. Depois ela falou assim, porque se fosse eu que tivesse estragado a borracha de alguém, você ia dar outra. Tá certo. Eu falei, filha, eu quero que você entenda que nós estamos aqui para ensinar as pessoas a serem mais gentis. Ensinar as pessoas a serem mais justas. Então, nós devolvemos porque é justo devolver. E nós recusamos porque é gentil entender a condição do outro. Só que ela só tem 6 anos. Ela é muito pra frente? Ela é muito pra frente, mas ela só tem 6 anos. Entendeu? Então, é um processo. Então, eu tenho vivido isso de uma forma bem complicada. A Márcia, eu conheci a Márcia quando eu nem era mãe, nem pensava em ser mãe. Eu era uma adolescente, tinha 16 anos. Quando eu tive meu primeiro contato com a Márcia, eu trabalhava num salão de beleza. A mãe dela era minha cliente, ela também, eles iam lá no salão e tudo mais. Ela era paisagista. Sim. Fez o jardim do salão, uma coisa maravilhosa. Nem sabia que existia mini rosa na vida da terra. Só achava que rosa era só um tipo. Ela me apareceu com umas mini rosa lá, fez um caminho de mini rosa. E daí, quando chegou na formatura do pré, foi um período muito difícil pra mim, o pré pra Catarina, porque ela foi muito incompreendida. Então, ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Foi péssimo. E daí, quando chegou na formatura, eu sou a mãe que grita. Eu sou a mãe que grita, maravilhosa, sensacional, você arrasa. Na escola eu grito pros meus alunos quando eles vão ganhar prêmio. Na igreja eu grito em todo lugar, eu grito. Eu comemoro a vida das pessoas, comemoro tudo. Inclusive, a gente foi numa formatura do filho da minha prima. Ele
era nosso bebê e já se formou. E daí a gente gritava, eu e Edivane, a mãe dele, gritava, daí a família que estava sentada atrás falou assim, eu quero que meu filho passe essa vergonha também, vocês podem gritar por ele também? E daí na formatura da Catarina, ela foi lá e eu fui lá, sentei na frente, eu gritava, maravilhosa, arrasa, é isso mesmo, você é poderosa, e gritava, e ela sentiu. E no final da formatura, daí a Márcia veio falar comigo, ela falou assim, você que é a mãe da Catarina? Imagina se não, só ela que grita. Eu falei sim, daí ela falou assim, eu quero agradecer você. Porque a Catarina, se não fosse pela Catarina, o ano do Arthur não tinha sido dessa forma. Se não fosse pela Catarina, tinha sido mais pesada a vida dele na escola. Se não fosse pela Catarina. E daí eu era outra Catarina. A Catarina que a Márcia me apresentou Era a Catarina. não era a Catarina que a escola me apresentava. Porque a escola falava assim, ela tem problema de socialização. Ela não consegue conviver com as outras crianças. Ninguém quer fazer grupo com ela. Ninguém quer brincar com ela. Ninguém... E era só isso que eu ouvia na escola. Ninguém quer. Ninguém faz. Ela não consegue. E eu falei, caramba, cara. Aí eu chegava nas festas da escola, as crianças gritando a Catarina o tempo todo. As crianças da sala dela, da sala da Ana Cecília. Eu falava, tá acontecendo alguma coisa e eu não tô conseguindo defender a minha filha disso. Sim. Não tô conseguindo protegê-la. O Arthur, na foto de formatura, a única criança que o Arthur reconheceu nas fotos, que eu sempre comprei, porque eu quando criança não tinha foto, minha mãe não tinha condições de dar foto. Aquelas fotos, eu falei assim, eu sempre vou comprar as fotos do Arthur. Catarina era a única criança que o Arthur reconhecia na foto. Eu falei assim, se ele reconhece a menina, alguma coisa tem. Aí quando mal começou, ela não sabe, mas mal começou a formatura, eu atrás, eu falei, quem que é a mãe da Catarina? Me mostra. A Sônia, aquela ali. Eu falei, então, eu vou chegar nela. Aí eu não sabia como chegar. Aí um rapaz estava sentado nela, que eu descobri que era o pai, não saía de perto. Eu falei, aí o pai saiu. Aí na hora que o pai saiu, eu falei assim, agora é o momento, deixa eu lá, Thiago. Thiago, onde você vai? Eu falei, vou conversar. Vai atrapalhar a moça? Eu falei, fica aí que eu vou lá conversar com ela. Tem que agradecer ela. Eu falei assim, e eu queria, meu Deus, eu queria a Catarina pra mim. Porque é tudo verdade. Catarina foi um anjinho pro Arthur e eu falo assim... E é Deus, né? Deus coloca os anjinhos pra cuidar dos nossos filhos de uma forma que... Sim. Como que foi na sua família, assim, quando vocês se depararam com o laudo do Arthur, assim? Ai, menina, se eu te contar... eu marquei a psicóloga e quando eu cheguei da psicóloga, eu só lembro com a minha sogra falando assim... Ele não tem nada disso, não. Coisa da sua cabeça. Negação. Eu falei assim, mas se a psicóloga... Eu fui atrás de atraso de fala, porque ela... o Arthur tá demorando a falar, Arthur tá demorando a falar. É, verdade, cheguei lá. Aí eu contei tudo, mas eu estava desconfiada no autismo, né? Pela minha amiga. Aí o Thiago já se conforma, que o Thiago hoje a gente também tá investigando algumas coisas nele que a gente também acha que tem. O Thiago tem altas habilidades. Tudo que ele pega pra fazer, ele consegue fazer, entendeu? Aí menina, abri um buraco, eu fiquei um mês dentro desse buraco, depois do laudo do Arthur, um mês. Eu lembro que uma semana eu não fiquei 3 dias sem escovar o dente, 5 dias sem pentear o cabelo, tomava banho, mas nem lavava o cabelo, amarrava assim e deixava. Aí teve um dia que eu falei assim, quer saber? Eu vou atrás. Aí comecei a pesquisar, procurar, porque a gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada, a gente põe assim... Parece que é a coisa do fim do mundo. Aí no momento que eu falei assim, não sou eu. Não é eu que tenho que fazer o Arthur ser igual às outras pessoas. As outras pessoas entenderem que o Arthur não é igual a elas. Depois que eu pus isso na minha cabeça, o Arthur chega na escola andando igual dinossauro. Assim, o hiperfoco dele é dinossauro. Ele entra, eu falo assim, pra mim, normal. Deixa a turma olhar. Antes eu olhava pras pessoas assim e queria me justificar, né? Porque o Arthur tava andando daquele jeito. Hoje eu finjo. Falei, vai filha, vai ser feliz. A gente tem que deixar nosso filho ser feliz. E sempre com essa preocupação, né, Márcia? O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Essa era... E sempre justificar quando ele caía no chão. Começava gritaria, porque assim... Eu sempre fui... É que eu fui criada assim, né? De ir no mercado, não tinha pra comprar, não tinha pra comprar, volta e embora pra casa. E eu quis educar o Arthur desse jeito. Aí meu esposo fala assim, quando ele sai comigo, não tem.
essas birras, essas coisas de ficar esperando. Falei, claro, você vai lá e já dá direto o negócio pro menino. Assim fica ótimo. Assim fica fácil. Eu falei assim, eu não fui criada assim. Eu ainda continuo assim, eu deixo o autismo de lado e mantenho o meu... Educação. A educação de como eu tive, porque se um dia o Arthur pedir a lua, eu não vou ter como trazer a lua para o Arthur. E é isso que o Arthur tem que entender, porque conforme ele for crescendo, os gostos dele, os desejos vão mudando. E a gente... você não vai dar uma Ferrari se não quiser? Jamais. Eu não tenho uma Ferrari, como que eu vou dar uma Ferrari para o Arthur? E a gente tem que ir educando conforme de agora, para mais lá na frente a gente não sofrer. E ele não sofrer, né? Não tratar ele o mais... tirando o laudo. Comum, né? Isso. O laudo de lado, porque assim, a gente se apega muito ao laudo. Perfeito. E assim... E antes dele ter um laudo, ele é o Arthur, o seu filho, né, Márcia? É o Arthur. Então, é isso que eu tento trabalhar o máximo em mim. Assim... E em casa também, né? Não ter aquela burbúrio todo por causa do o Arthur é autista, isso. E minha sogra fala muito disso. O Arthur tem que aprender, o Arthur já tá ficando muito espertinho. Então, tudo que ele quer que vocês vão dando, ele vai fazendo, e que o Arthur, ele tem as manias dele. Sim. Do jeitinho de chegar para pedir, mãe, eu te amo. Ele agora, o hiperfoco dele é Lego de dinossauro. E montar aquelas pecinhas minúsculas. Aí, quando ele vê que eu não tô com paciência pra desmontar, pra ele voltar a montar, ele pega assim, mãe, eu te amo. Me entrega. Mãe, eu te amo. Eu também te amo, filho. Aí eu desmonto e dou na mão dele. Tá vendo? Ele sabe trabalhar o eu te amo pra não ter o não naquele momento. Desperto. Desperto. O que você procurou de ajuda pro Arthur de imediato, assim? De suporte... médico, acompanhamento, para que melhorasse o desenvolvimento do Arthur? Não, eu fui na mãe, né? A primeira coisa que eu fui foi correr atrás de um local que pudesse me auxiliar e pudesse ajudá-lo de uma forma sem recursos, né? Que eu não tinha recurso para colocar em algo particular. Cheguei a conversar com uma psicóloga, que ela cobraria no particular, mas também para mim não daria. Aí já foi pedindo, né? E apareceu o núcleo, o Arthur foi um dos primeiros pacientes do núcleo. Né? Hoje ele tem TO, tem a fono, que ela assim fala, Márcia, o Arthur tá... Ela falou, o Arthur está muito bem já, a gente só precisa trabalhar a voz anasalada dele. Eu falei, mas ele faz assim porque eu não tenho as técnicas. Eu falei, eu já pesquisei muito e algumas coisas eu já trabalho com ele. Eu vou trazer um livrinho para você, então, na próxima sessão. E vou te ensinar para você trabalhar em casa. Porque o Arthur tem... Eu falei, mas ele fala, quer ver? Eu vou fazer ele falar grosso agora com você, quer ver? Vem aqui, Arthur. Aí fiz, ela falou assim, nossa, é pior que ele fala mesmo. Eu falei assim, mas é porque eu não tenho a técnica, eu só sei essas 3 palavras desse jeito com ele. Porque ele fala bem fininho. Ele fala, oi, Roberta. Oi, Roberta. Depois da fono, hoje em dia, quais são os acompanhamentos que ele tem? Ele tem a fono, a TO, a psicóloga pediu... Agora a gente tá esperando uma psicóloga num horário... Ela até tinha uma substituta para começar a trabalhar com ele, mas no período da manhã. E eu percebi que o Arthur, quando ele ia de manhã no núcleo, ele se regulava total. Então eu falei assim, então não vou pegar, não tem nem como, eu vou pegar assim que seja de quinta-feira, mas que seja no mesmo horário que ele fazia com a psicóloga anterior. Pra não, porque vai de manhã e à tarde vai pra escola, você acha que vai dar pra certo? eles é insuportável quebrar a rotina, né? Não, Sim. Ele é super de rotina. E eu trabalho muito a suplementação no Arthur. Assim, ele suplementa B12, ele suplementa ômega 3. Às vezes eu dou a vitamina C, D, A e K, né? Quando eu vejo que a imunidade dele tá bem baixinha, porque a vitamina D de autista, assim, se você for ver, sempre tá baixa. Você acha que todas as mães têm essa informação? De que a alimentação influencia? Não, nem todas as mães. É que a alimentação para as crianças autistas ou qualquer outro transtorno é algo que você é a longo, médio prazo. Você não vê um resultado imediato. Hoje comeu saudável, amanhã já tá, não.
Mas é porque assim, ó, que nem, por exemplo, quem tem TDAH, depois que eu fui laudada, eu descobri que o açúcar é péssimo. Sim. E eu sou uma formiga para açúcar. Então, assim, eu percebo que no meu período menstrual, que é quando eu preciso muito de açúcar, que eu consumo mais o açúcar, é quando eu fico mais desregulada. Então, assim, eu esqueço mais as coisas, a minha mente fica mais hiperativa, o meu sono fica mais agitado. E eu tento trazer essa necessidade do açúcar de uma outra forma. Mas às vezes eu não consigo, não. Tem que ser chocolate mesmo. E eu fui ver que pra Catarina isso também. Isso também tem uma ligação ali, por conta da hiperatividade da mente e tal. Sim. Então, e eu falo isso para as pessoas, cuidado com a quantidade de açúcar que você dá para ela, porque daí ela vai ficar mais hiperativa, aí para você conter vai ser mais difícil, aí você vai querer impor regras, aí por conta da oposição ela não vai obedecer, aí isso vai gerar um estresse nela, e o estresse nela e aí é toda uma coisa. Isso. E assim, eu vejo que não são todas as pessoas que têm essa informação. Aonde que... É porque, assim, eu gosto de estudar, né? Eu acho que... Não sei se foi por isso que eu quis ser professora. Dá pra ver que esse hiperfoco também é... Mas eu gosto estudo. Eu gosto de estudar. Mas não são todas, né? Nessa reunião que eu tive hoje, que nós tocamos sobre a inclusão, uma das falas de uma mãe foi que as mães atípicas, elas esperam as coisas caírem do céu. Né? Lá na escola nós temos alunos que não têm professor adjunto porque a família não foi atrás. Nós temos alunos que não têm cuidadora porque a família não foi atrás. Então quer que todo mundo faça tudo e eu já tive o filho, né? O que você quer que eu faça mais? Sim. Mas eu acho que entra um pouco da negação também. Tem mães que não aceitam o diagnóstico dos filhos. Né? E aí essas mães são as mais difíceis de lidar, porque elas não vão buscar informação. Elas não vão correr atrás, né, igual a Márcia. Eu já sabia, eu vivi o meu luto, a Márcia viveu o luto dela. Então ela chorou, ela ficou um mês, ficou uma semana sem escovar o dente. Então ela viveu aquele período sabe aquela idealização que a gente tem do filho? Né? Meu filho vai fazer isso, vai crescer. E aí quando a criança tem um diagnóstico, quando ela tem um laudo, a gente sabe que não vai ser por aquele caminho. Ele vai conseguir alcançar aquelas coisas, mas vai ser muito mais difícil. Né? E aí a Márcia teve o período do luto dela, né? Mas não, preciso ajudar o meu filho a alcançar aquilo, né? Que ele almeja e que eu almejei também para ele, porque é um sonho, né? Era o seu sonho ser mãe e ver ele evoluindo, assim como você tem com a Cacá, né? Só que tem mães que não aceitam. Sim. Né? No meu filho não é, né? As pessoas lidam ou agem com ele dessa forma, mas eu, no meu íntimo, por mais que eu tenha esse laudo e eu diga, até verbalize, eu não consigo aceitar, né? Eu acho que é a negação. Internamente, isso não acomodou. Perfeito. Né? Eu falo que, assim, a Cecília, ela é bem empática, assim. Então, houve a situação, esses dias, a Catarina foi pro contraturno, não fez a lição de casa, foi pra escola, ganhou o carimbo de não fez. E daí a professora falou, depois que carimbou, não pode fazer mais. Então ela chegou em casa e falei, mas você vai fazer? Mas a professora entrou, não. Falei, você vai e eu vou mandar bilhete da professora que eu fiz você fazer, porque você não vai deixar nada pra trás. Então você não fez por uma irresponsabilidade sua, o único compromisso que você tem é esse, então você vai cumprir. Aí eu coloquei ela pra fazer e ela chorando. E a Cecília chegava e falava, você quer que eu te ajude? O que você tem que fazer? E não sei o quê. E aí a Cecília chegava perto, aí com medo da Catarina estar agressiva. E quando a Catarina chorava mais alto, ela saía de perto. Mas ela falava assim, não, Cacá, eu te ajudo. E tal, não sei o quê. Porque, no meu caso, por exemplo, não é só a Catarina. Porque começou a gerar na Cecília a situação, por que a Catarina faz terapia e eu não? Por que isso? Por que a Catarina... Porque tem alguns confrontos que eu evito com a Catarina. Eu finjo que não está acontecendo, porque naquele momento, se eu confrontá-la, vai gerar muito mais problema para ela e para mim. Então, às vezes, eu evito algumas coisas e deixo para corrigir depois. Aquela hora você fez tal coisa, eu vi. Eu estava ocupada na hora, mas eu vi você fazendo. E não é assim. Então eu corrijo. E nem sempre a Ana Cecília vê eu corrigindo a Catarina. Então ela entra nesse porquê. Só que a Ana Cecília também já chegou pra mim e falou assim, por que todo mundo olha pra mim e fala que eu sou boazinha? E a Catarina ninguém fala isso. Por que nem fala, a Catarina é boazinha?
Por que só falam que eu sou boazinha e ela não? Comparação é fogo, né? Muito. E daí eu falava, filha, não sei lá. É porque você é boazinha em algumas coisas e ela é em outras. Vocês não são boazinha nas mesmas coisas. Talvez seja isso que as pessoas falam, por isso que elas falam de você e não falam dela. Só que a Cecília começou a entrar nesse negócio de, tipo, eu sou rejeitada. Aí são duas coisas ali que eu tinha que lidar. Eu faço terapia, a Catarina faz terapia. E agora a Cecília... Meu salário vai ser só pra terapia. Agora a Cecília quer terapia. A Cecília quer terapia. Então, assim, às vezes a Catarina vai e a terapeuta da Catarina fala, vem, Ceci, pra tratar a questão das duas, né? A questão de irmãs, da unidade e tal. Porque daí, como as pessoas fazem essa comparação, a Catarina cria uma rivalidade com a Ana Cecília. Então, tem algumas coisas que nós tratamos na terapia. E daí eu tratei na terapia a minha criança, a minha adolescente, a minha adulta e tal. E hoje em dia eu tô nessa fase da mãe. Então eu acho que isso tem se ficado ainda mais sensível pra mim, assim. E eu acho que... Eu vejo muitas mães que não são acolhidas. Não são acolhidas principalmente na família, né? O marido não acolhe, né? Que era a pessoa que deveria compartilhar da dor, não compartilha, né? Tem aquelas falas, é frescura, você tá mimando demais essa criança, isso aí é falta de castigo, é falta de punição. Então, e não consegue entender, né? Os avós, geralmente, às vezes os avós do seu lado até entende um pouco, mas os avós contrários não entendem muito. E tem aquela coisa de criações diferentes, porque na época do meu filho, da minha filha, não era assim, porque na minha época não tinha essas coisas, porque não sei o quê. Então é bem difícil, e as pessoas não entendem o peso que é pra mãe, o peso que essa mãe tem carregado. Legal você falar de peso, que eu tava vendo uns estudos sobre essa questão da mãe atípica, né? E o estresse que a mãe atípica passa, né? É comparado com o estresse dos soldados que voltam após a guerra, né? Para você ver a dimensão dessa exaustão. E aí, quando a família não apoia, quando elas não têm essa rede de apoio, tudo se torna mais pesado. Sim. Porque assim, é tanta coisa, né, Márcia, pra lidar, é tanta incompreensão, e quando você ainda vem o julgamento, e o que deu errado no meio do caminho, as pessoas pensam logo em medicação, já querem dopar as crianças, e eu acho isso tão absurdo. Chegaram pra mim no ano passado, Márcia, o Arthur, ele toma alguma coisa? Eu falei, não. É porque ele não para, né? Eu falei, se ele não para, eu não vou dar remédio. Eu vou suplementar meu filho não vai tomar remédio, porque meu filho é comportamental. Tem duas opções, ou você demanda mais lição para ele, ou trabalha com ele as atividades que ele precisa da forma que ele queira fazer. E se ele não quiser fazer, pode mandar as atividades que eu faço em casa. E eu fiz as em casa que ele não conseguia fazer. E ele sentava lá e fazia, no lúdico. Porque eu tive que aprender o lúdico, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mãe é tudo, né? Mãe, essa cara de brava, né? Bravinha que eu sou. Pra trabalhar o lúdico com o Arthur foi muito difícil. Aí você imitava dinossauro pra ele, mas... Sim, porque Arthur é tudo dinossauro, né? Mas, assim, o que a gente não faz pelos nossos filhos, né? E colocar na cabeça da minha sogra que açúcar faz mal. O glúten, a lactose. A lactose o Arthur ainda toma um pouco. Ontem ele comeu um pão francês com queijo mussarela. Hoje amanheceu com o nariz ruim. Eu falei, ó, o nariz tem duas opções. Ou isso, aquilo, mas eu tenho quase certeza que foi o queijo. E o pão. Porque ele juntou os dois num dia só. Não é todo dia que eu dou. Assim, eu evito o máximo. Mas o dia que eles estão comendo, que ele quer e eu não tenho nada pronto pra fazer pra ele, ele come. Mas eu falei, é batata. O Arthur fica aí. Mas toda vez que a gente toma uma postura diferente, a sociedade estranha, né? Não sei se você... Como que é a alimentação lá das crianças? O Gia come açúcar desde sempre? Come. Desde sempre? Refrigerante, desde sempre? Não, até 1 ano de idade a gente evita dar. Mas depois de 1 ano ele come, né? E a Lana a gente pretende dar também, coisa com açúcar. Mas acho que é diferente.
né? Você falou a questão da sua hiperatividade. Então, café, açúcar, tudo que traz mais energia vai acentuar o seu sintoma. Sim. Assim como a Márcia falou do suplemento do Arthur, que ela suplementa. Mas a criança autista, não sei se é o caso do Arthur, mas a grande parte, eles são seletivos. Sim. Então, eles têm carências de algumas vitaminas. Sim. E aí, se a mãe não suplementa, né, a criança que já tem uma certa dificuldade vai ficar mais acentuado também. Ou vai ficar mais apática, né? Sim. Cria outras comorbidades, que pode trazer outras comorbidades, né? Mas eu digo assim, ó, quando eu engravidei da Catarina, eu e o pai dela decidimos algumas coisas sobre criação. Nós nunca tínhamos conversado sobre criação. Então, a partir do momento que deu positivo, nós começamos a conversar sobre isso. E a alimentação foi uma conversa que nós tivemos sobre não dar açúcar até os 2 anos. Eu também. A comida sem o sal, a comida in natura, refrigerante não e tal. Quando nós chegamos com isso para a família, então, ai que loucura, ai que não sei o quê, ai que nananã. Então vem Na um minha julgamento. época, amassei a batata com feijão e dei com 3 meses. Mas a batata naquela época não tinha tanto agrotóxico que tem hoje. Dá chapa essa criança. Então é loucura. Então, assim, algumas coisas, eu falo para as meninas que estão grávidas, hoje eu falo assim para elas, ouça tudo, mas filtre tudo e pegue aquilo que é bom para você. Bom pra você. A Catarina, na vacina de 2 meses, ela chorava, nada calava a boca dela, nada fazia ela se acalmar, nada, e eu fui lá, peguei uma colher e peguei água e dei ela... Aí Pronto, tranquilizou. desviou a Aí atenção. deu outra. Tomou 3 colheres de água e dormiu. Eu não sei o que essa vacina fez, não sei se ela tava muito nervosa, ou se a água ela tava com sede mesmo. Sei que resolveu. E é isso. E daí minha avó falou assim, mas dá uma aguinha pra essa menina, acho que ela tá com sede, Roberto. E não sei o que. Eu falava, vó, não é assim, não sei o que. E daí, mas eu filtrava muitas coisas. Aí tudo bem. Eu era louca, surtada da alimentação. Quando chega... outras crianças nasceram próximas a essas mesmas pessoas e falou assim, nossa, hoje eu vejo. Porque aí, quando nasceu a Ana Cecília, também seguiu o mesmo ritmo. Mas aí a Catarina fez 2, a Ana Cecília ainda tinha 1, só vai comer quando tiver com 2, porque a regra serve para as 2, não vai comer agora. A Catarina, eu sentava ela no cadeirão na cozinha e eu ia cozinhando as coisas e dava pra ela. Ela comia cebola crua, que comia essas coisas que dava pra comer crua, ela comia. Até hoje elas comem. Pega a cenoura na geladeira, nhaque. Tomate come igual maçã. Brócolis são apaixonadas. E por quê? Porque o paladar não foi danificado quando era criança. Sim. A Cecília já andava e uma criança da idade dela não andava ainda. Porque já estava obesa por conta da alimentação. A criança tomava Coca-Cola numa chuquinha. Entendeu? Comia doce. E ainda a mãe da criança falava assim, se a tia Roberta vê isso, ela vai matar a mamãe. Eu falava, não, a sua mãe que tá matando você. E daí... Eu não preciso fazer isso, sua mãe tá fazendo. Aí ela falou assim, aí entenderam que, tipo assim, não era só uma frescura da Roberta. Era um cuidado com a Cecília e com a Catarina. Então, aquela criança não conseguia andar porque a perna dela não tinha força para aguentar o peso do corpo. E ela só tinha 1 ano de idade. Então, é complicado. Então, toda vez que você tenta fazer algo diferente, contrário do que a sociedade tá acostumado, elas vão agir diferente. E isso vale para tudo, inclusive para as crianças. Quando não tem um comportamento padrão, eles querem fazer isso que você fez. Acha que é uma peça de quebra-cabeça e tem que encaixar. Tem que se comportar. Tem que isso. Não tem que nada, entendeu? Algumas crianças não vão ter a mesma quantidade não vão suportar a mesma quantidade de horas na escola. Algumas crianças não vão conseguir fazer a mesma quantidade de tarefas e tudo bem, né? Igual eu tava falando com a Giane, as pessoas brigam muito por igualdade, mas não é igualdade que a gente precisa de equidade, porque cada um tem uma necessidade. E é isso que as pessoas precisam entender, né? E não é só sobre as crianças, porque a gente priva muito os nossos filhos e protege muito, desfiltra muito do que vai chegar neles, né? Mas e a mãe? Que a sociedade não tem cuidado, que fala o que pensa sem pensar se vai machucar, sem pensar que vai ferir, sem pensar que
aquela mãe já se sente culpada, já se sente responsável. Aquela mãe já fica ali, quando o filho tem um comportamento, quando ele tá em um período de crise, e quando ele é exposto, a mãe sente pelo filho que tá exposto, porque olha as pessoas olhando pra ele, se ele se constranger, e se ele se sentir mal, e sente quando os nossos filhos machucam outras crianças, porque eles estão em crise e tudo mais, e é tudo aquilo, e nós nos sentimos responsáveis por aquilo, e ainda vem uma sociedade e fala assim: você precisa medicar. Você precisa isso. Você precisa daquilo. É mais cômodo, né, Roberta? Você chegar lá, dar um medicamento e deixar a criança no padrãozinho eles julgam assim, ser o ideal, né? E assim, você vê que muitas crianças... Eu brigo muito com algumas mães. Eu sempre posto alguma coisa sobre suplementação, né? No grupo de mães, para elas entenderem que muitos remédios não seriam necessários se você visse a parte da suplementação, porque o Arthur, ele batia muita cabeça, o Arthur tinha muita de balançar as mãos, andar na ponta dos pés. O Arthur não falava, hoje o Arthur verbaliza, né? O Arthur consegue, você perguntar, ele consegue te responder. E por que eu chamo o Arthur toda hora? Eu falei: Arthur, para ele tirar um pouco do foco lá e focar em mim, então em quanto tempo ele me responde, né? Hoje eu fico assim, só falo: Arthur, ele: mãe, eu te amo. Pra ver em quanto tempo ele me responde o eu te amo. Ele já sabe o que a Márcia tá querendo. De novo ela falando. De novo ela me chamando. Mas ele não briga. E assim, eu não vejo o Arthur com crise há muito tempo. O Arthur chegava a vomitar nas crises. Mas é o que a Roberta falou, porque você estimula ela, estimula a Cacá, né? O que falta também é esse estímulo da família, né? Então, se ele tá se desenvolvendo assim, é porque ele tem uma mãe que tá buscando informação, que tá estimulando ele o tempo inteiro. E que outras crianças não têm acesso. Não. E aí, uma pergunta que eu ia fazer até pra você, Márcia, que eu fiquei curiosa. Você disse que não trabalha por opção, né? Ou porque você sente que as pessoas não vão conseguir cuidar do Arthur como você cuida? Boa pergunta. Antes do laudo do Arthur, eu fui chamada numa empresa, aqui em Itu. Única empresa que eu mandei currículo. E eu tinha todos os requisitos que a empresa precisava. Elas não me contrataram porque eu tinha um filho. O Arthur não tinha nem um ano. E depois disso, eu fiz uma videoconferência com um ex-chefe meu, que eu trabalhava com uma empresa. Eu trabalhava de casa, né? Eu não trabalho fora, mas eu sempre estou fazendo alguma coisa em casa. Eu trabalhava para uma empresa de suplementação dos Estados Unidos. Era de Unes. Na verdade, ela fechou por causa do novo presidente. Eles não sentiram confiança em manter a empresa no Brasil. E o Arthur suplementava o resveratrol dessa empresa. O resveratrol dessa empresa, o sachê era R$800 para venda. Eu comprava ele por R$500. Aí eles lançaram outro resveratrol de R$200, que era em cápsula, que eu abria a cápsula, dava as bolinhas que ele se dissolvia no estômago, para melhorar o cérebro do Arthur, porque eu já suplementava ele de resveratrol naquela época. Só que a empresa fechou. Aí no meio da pandemia, deu um insight, eu estava insatisfeita com o meu corpo, e comecei a mexer com banana verde. De madrugada eu pedi para Deus, falei: Deus, eu preciso emagrecer, me ajuda. Falando com Deus de madrugada. É sempre de madrugada que a gente conversa com Deus, né, Roberto? Ai, Deus, uma mulher com uma mente hiperativa não tem limites. Não tem Ninguém limites. para uma mulher com mente hiperativa. E Deus me mandou um vídeo da Mayra Card. Eu falo: a Mayra Card é a minha referência. Ela conseguiu emagrecer 20 quilos sem eu dar um centavo pra ela. Ela falava assim... Você dá risada. O vídeo da Mayra Card falava assim: é Deus falando por ela. Quanto tempo do seu tempo você se dedica ao que você quer? Eu falei: eu queria emagrecer, eu não me dedicava a nada. Eu abria 10 vezes a geladeira. Eu falei assim, vai falando, aí Deus. vai falando, Deus. Esse foi o primeiro dia. Ainda no segundo dia, no dia seguinte, de madrugada de novo, Deus me acordou e falou assim, eu falei assim: como que eu vou emagrecer se as dietas são horríveis? Você se priva de comer tudo. Aí apareceu banana verde pra mim assim, do nada. Banana verde. Aí que eu podia fazer um bolo com banana verde, eu podia fazer aquilo com banana verde. Sei que eu fiz um projeto e me emagreci 20 quilos com a banana verde. Em 1 mês e meio. Aí eu segui uma moça de Manaus, que ela fazia tudo com banana verde. Eu falei assim: se o Arthur comer essas 3 receitas do curso gratuito, eu vou pagar esse curso, R$1.000 esse curso. O Arthur comeu as 3 receitas. E hoje a maioria das receitas que eu faço com banana verde,
tudo por causa do Arthur. Eu já tenho um curso com mais de 60 receitas. Que legal. Dele e algumas que eu já criei. Mas quem, assim, me deu o boom foi o Arthur. Então, ele come pizza, se ele, digamos, se eu tiver com vontade de comer, e ele comer. Sem glúten, sem lactose, a pizza, feijoada. Ele come de tudo. Hoje, sopa. Ele não comia macarrão, hoje ele come macarrão. Então, assim... Você se reinventou. Eu me descobri, né, de uma forma impulsionada pelo Arthur. Então, hoje, se eu quiser, eu trabalho de casa, né. Eu tive alguns problemas de saúde, que eu dei uma parada por 2 anos. Mas eu posso te contar que, assim, entre amigos e amigos de amigos, foram mais de 40 pessoas que eu já emagreci. Com a banana verde. Emagrece, Márcia. Precisa. Não é o que a imagem que eu tô vendo ali tá me falando. Mas, assim, e o Arthur, o que eu posso dizer? Não é porque eu não trabalho de fora, assim, cozinhar me acalma. Então, assim, minha válvula de escape é a cozinha. Por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje a gente vê um desfalque muito grande. Mães atípicas não conseguem se inserir no mercado pelo preconceito. Eu não vou contratar essa mãe. Porque ela vai ter que sair, porque ela precisa levar o filho na terapia, ela precisa levar o filho no psicólogo, na Nutri, na TO. Então, eu fiz essa pergunta por isso, Márcia. Que hoje é um grande... O desfalque no mercado de trabalho é por causa do tempo e do tão pouco tempo que a gente tem. E dos preconceitos, né? E dos preconceitos, sim. A gente teve até uma conversa com a primeira-dama que uma das mães questionou, falou assim, se ela não teria a possibilidade de conversar com alguma empresa que contratasse as mães atípicas por 4 horas. Eu falei assim, seria um sonho. Você poder seria ocupar somente... horário de estagiário, né? Geralmente de 4 a 6, alguma coisa assim. Mas assim, a gente fica muito focado no nosso filho e a gente acaba esquecendo da gente, né? Esse ano a Catarina está estudando integral. E ela teve 2 crises durante a semana que eu falei, o que eu vou fazer? Se ela não tá conseguindo ficar no contraturno, não tem com quem fique com ela, e aí, o que eu vou fazer? Vou parar de trabalhar para ficar? Não posso, não tem essa possibilidade de parar de trabalhar, e aí, tal. Então, é uma coisa que realmente afeta as mães, né? Afeta a autoestima, porque você se entrega, né, pro filho, e eu falo que, tipo, às vezes você perde um pouco da sua identidade, né? Quem sou eu? Né? Quando eu cheguei na terapia, que o Thiago perguntou assim, quem que é a Roberta? Eu sou a mãe da Catarina, a mãe da Cecília, a professora do Matheus, a ovelha do pastor Douglas, a filha da Ivanilda. Não quero saber o que você faz, quero saber quem você é. Então, eu não tinha identidade por um bom tempo. Eu não me reconhecia mais como mulher. Eu só me reconhecia pelas coisas que eu fazia, né? E lá na comunidade eu vejo muitas mulheres assim, dessa forma, que não se reconhecem mais, né? Que perderam as suas identidades. Isso é ruim. E é outra coisa que a sociedade não entende. Ver
Ah, mas cadê a lousa? Aí ela falou assim, eu levei pra escola. Falei, isso não pode levar pra escola, Catarina, não sei o quê. Aí ela falou assim, eu levei pra escola porque a lousa é do dinossauro. O Arthur gosta de dinossauro. Então ele brinca com a lousinha e ele fica mais quieto. Então por isso que eu levei a lousinha de dinossauro. Eu falei, tá, tudo bem. Mas você deveria ter avisado que você ia levar a lousinha do dinossauro. Porque daí a gente avisa todas as pessoas, entendeu? A Catarina está levando o brinquedo para o Arthur, entendeu? Eu falei, cadê a lousinha agora? Ai, a tia tomou e guardou. Eu falei, tá vendo? Não faz as coisas direito, faz as coisas escondidas, aí fica assim. E daí, mas ela, e é tudo. Então lá em casa tem dinossauros, então quando tem célula em casa, aí a gente tem um desenho que elas gostavam muito, que chama Dinotrem, que é de dinossauro. E ela falou, mamãe, o Arthur vai gostar, eu acho, do Dinotrem. Acha o Dinotrem pra gente assistir com o Arthur. E daí me fez achar o Dinotrem de qualquer jeito. Aí achei o Dinotrem, aí quem ficou assistindo? Eu vou seguir assistindo o Dinotrem, porque eu também gosto de dinossauro. E nós assistimos e ficamos lá pra esperar o Arthur, porque o Arthur gosta de dinossauro. Então sempre tem as coisas preparadas. O Arthur é um querido da nossa casa. A porta da minha casa sempre está aberta para você e para o Arthur. Ai, para brincarmos e conversarmos. A minha casa é que ela possa te acolher da mesma forma que você tem nos acolhido. Tá bom. Você muito também, obrigada. Ingrid. A porta da minha casa está sempre aberta. Quando você precisar, quando o Jean precisar, estaremos disponíveis. Né? Estamos aqui para isso. Se a gente não se ajudar, fica mais difícil, Sim. porque ninguém entende o que a gente passa. Algumas pessoas até tentam compreender. Eu não posso nem reclamar sobre o meu ciclo de amizade. Né? Graças a Deus, o Senhor me abençoou muito com isso. Mas só a gente sabe as peculiaridades. O Jean não tem um laudo, mas as pessoas estranham ele ser criança. Uma criança que gosta de brincar, que gosta de pular, sim, que gosta de correr. Então, as pessoas são tão condicionadas, as crianças que ficam paradas na frente de uma tela, que para acolher com a tranquilidade, com a calma dela. Então eu não mudaria nada nas minhas filhas. E eu amo ser mãe. E eu não me vejo de outra forma, assim. Eu acredito que quem é mãe sabe, né? Sim. É outra coisa. A gente aprende muito depois que vira mãe, assim. Os nossos filhos nos ensinam tanto a ser gente, a ser humano. Eu era uma pessoa tão ruim antes da Catarina. Hoje eu entendo que eu preciso ser melhor por conta delas, né? Eu falo da Catarina porque a Catarina foi a primeira, né? Mas eu sou uma pessoa melhor depois de que eu virei mãe. Antes de ser mãe eu não era tão assim. Esse foi mais um Pode Fluir. Eu sou a Roberta Brito e eu espero que isso tenha sido tão bom para você quando foi para mim. Estamos aqui à disposição e até a próxima. Obrigada, meninas. Obrigada a você.